Você já se perguntou o quão longe iria por amor? O que faria se a pessoa que você ama estivesse completamente fora do seu alcance? Prepare-se para uma história de paixão avassaladora, decisões impossíveis e consequências imprevisíveis. Convido você a me acompanhar nesta jornada turbulenta de afeto e dilemas, onde você aprenderá que o coração raramente segue a lógica. Meu nome é Isabela, e esta é a história de como minha vida mudou radicalmente ao completar 18 anos, em pleno verão baiano. Tudo começou na minha festa de aniversário, uma celebração colorida e cheia de axé, com vista para o mar de Salvador. Meus pais, a típica família de classe média alta do Rio Vermelho, tinham convidado todo o clã, incluindo a ala de Portugal que raramente víamos. Entre os convidados, estava o meu primo, Diogo, que eu não via desde que ele se mudará para Lisboa ainda criança. Eu estava deslumbrante. Para a festa, escolhi um vestido de linho branco e esvoaçante, com uma modelagem chemise que se abotoava até a coxa, criando uma fenda sutil a cada movimento. Nos pés, sandálias rasteiras de tiras de couro trançado, realçando o esmalte vermelho vivo nas unhas. O cabelo, cacheado e indomável, estava preso em um coque alto e desgrenhado, e a única joia era um par de argolas de ouro filigranado, herança da minha avó portuguesa. O cheiro de sal marinho misturado ao meu perfume suave de flor de laranjeira criava um aura irresistível. Quando nossos olhos se encontraram, cruzando o terraço iluminado por lanternas, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era mais o garotinho magricela das fotos antigas. Havia se transformado em um homem alto, moreno, com um olhar intenso e um sorriso que prometia travessuras. Vestido com uma camisa de linho azul celeste meio aberta, revelando um vislumbre da pele bronzeada, e calças claras, ele exalava uma elegância despretensiosa, tipicamente portuguesa, mas com o calor brasileiro que a Bahia lhe estava devolvendo. Parabéns, priminha, disse Diogo, me envolvendo em um abraço apertado e surpreendentemente longo. O cheiro dele, uma mistura de sândalo e maresia, me inebriou, e eu desejei que aquele abraço não terminasse nunca. Sentindo seu corpo firme e musculoso contra o meu, acordei para sensações que nunca havia experimentado. A simples expressão de seus braços me fez ofegar de uma forma que certamente ninguém notou no meio do barulho da festa, mas que ressoou alto dentro do meu peito. Durante a noite, eu não conseguia tirar os olhos dele. Cada risada dele, cada movimento, me cativava ainda mais. Ele tinha o hábito de passar a mão no cabelo de forma charmosa, e eu observava fascinada o anel de prata rústica em seu dedo anelar, imaginando como seria sentir a textura fria do metal contra a minha pele. Quando nossas mãos se roçaram acidentalmente enquanto pegávamos um cálice de vinho branco gelado no barzinho improvisado, a eletricidade entre nós foi tão palpável que quase derrubei a taça. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder o desenrolar desta paixão proibida. Ative o sininho para ser o primeiro a descobrir as próximas notícias fascinantes. Vamos começar. Se importa se eu me juntar a você? Ele perguntou, com um sorriso malicioso nos lábios e erguendo o copo. Sua voz, grave e com um ligeiro sotaque português que soava ainda mais sedutor na cadência baiana, fez minhas pernas fraquejarem. De forma alguma, primo, respondi, sentindo minhas bochechas queimarem e meu coração batendo feito um tambor de candomblé. Nos afastamos da agitação do salão e seguimos para um canto mais reservado, no pequeno deck de madeira que se projetava sobre a piscina. À luz tênue da lua crescente, Diogo parecia ainda mais atraente. Seu perfil forte se destacava contra o céu estrelado, e eu não pude evitar imaginar como seria tocar aquela linha de maxilar com a ponta dos meus dedos. Conversamos por horas, revivendo anedotas de família, aquelas poucas que tínhamos em comum, e descobrindo afinidades surpreendentes em música e cinema. Cada palavra dele me hipnotizava. Em um momento de silêncio, ele se aproximou, e eu senti o calor de sua respiração no meu pescoço. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. O ar entre nós ficou denso, quase líquido, e eu percebi que a distância que nos separava era quase uma tortura. Diogo estava a centímetros, e a sensação de sua proximidade era um fetiche em si mesma.
Isabela, ele sussurrou, a voz carregada de um desejo que me atingiu como uma onda forte. Eu não deveria dizer isso, mas você se tornou uma mulher incrivelmente desejável. As palavras dele cortaram minha respiração. Eu sabia que era errado, que éramos família, primos de primeiro grau, o que tornava tudo ainda mais tabu, mas naquele momento, nada mais importava além da maneira como ele me olhava. Meu corpo, meu desejo, era o único guia. Diogo. Comecei, minha voz não passando de um sussurro rouco. Nossos rostos estavam tão próximos que eu podia contar os poros em sua pele. Ele inclinou a cabeça, e eu fechei os olhos, antecipando o que estava por vir. Eu queria sentir o gosto dele, a promessa de pecado em sua boca. O mundo exterior desapareceu, exceto pelo som de passos se aproximando que quebrou a mágica do momento. Isabela, Diogo. Onde vocês estão? É hora de cortar o bolo e cantar o parabéns. A voz alegre da minha mãe, Dona Cecília, soou um alarme estrondoso. Nos afastamos rapidamente, trocando um olhar cúmplice de desejo reprimido e culpa antes de voltarmos para a festa. Naquela noite, ao assoprar as velas, tive apenas um desejo: ficar sozinha com Diogo novamente. Os dias seguintes foram uma tortura doce. Eu não conseguia parar de pensar nele, a forma como me olhara, a pressão do seu abraço, o calor de sua respiração. Meus sonhos eram invadidos por flashbacks daquele momento no deck, sem a interrupção da minha mãe. Eu sabia que era um amor proibido, um prazer arriscado, mas meu coração, acelerado e rebelde, não queria saber de regras. Uma semana depois, recebi uma mensagem no WhatsApp com um número desconhecido e o código de área de Salvador. Era ele. Podemos nos encontrar? Preciso falar com você. Meu coração deu um salto triplo. Com as mãos tremendo, aceitei o convite para nos encontrarmos em uma padaria, um café chique no bairro da Pituba, longe dos olhos curiosos da família. Quando cheguei, Diogo já estava lá, nervoso e ainda mais bonito do que eu me lembrava. Sentamos em uma mesa isolada, o silêncio entre nós pesado de tensão erótica. Não consegui parar de pensar em você desde seu aniversário, ele começou, a voz rouca, o olhar fixo no meu decote sutilmente revelado pelo abotoamento inferior do vestido. Eu sei que é errado, que somos família, mas... Eu também não consegui parar de pensar em você, confessei, surpreendendo-me com minha própria ousadia. O desejo proibido agia como um elixir de coragem. Nossas mãos se encontraram por baixo da mesa, e soubemos que não havia mais volta. O toque dele na minha pele foi a confirmação de que a loucura já havia começado. A partir daquele dia, começamos a nos ver em segredo, vivendo um intenso jogo de paixão, emoção e culpa. Cada encontro era um roubo de tempo e um mergulho ainda mais fundo no proibido. A logística era complexa. Diogo inventava desculpas para a família sobre visitas a universidades ou encontros com amigos portugueses que vivem no Nordeste, enquanto eu usava meus estudos na faculdade como álibi. Nossas fugas nos levaram para Olinda, em Pernambuco, uma cidade colonial vizinha a Recife, a algumas horas de ônibus de Salvador. Escolhemos Olinda por sua atmosfera mágica e discreta, longe dos olhos invasivos da nossa família baiana. Diogo tinha um amigo lá, um estudante de arquitetura que estava de férias, e nos emprestava um pequeno apartamento antigo no alto da Sé, com vista para o mar e a ladeira colorida. O apartamento era um verdadeiro refúgio, paredes de tijolos aparentes, janelas grandes de madeira e uma rede na varanda que balançava suavemente com a brisa do Atlântico. Era ali, naquele ninho de amor improvisado, que a nossa história secreta florescia. Eu me preparava para esses encontros com um cuidado quase ritualístico. Meu dress code evoluiu de menina a mulher apaixonada. Em uma de nossas tardes mais memoráveis, vesti um vestido de malha canelada de um tom nude que se fundia com a minha pele bronzeada. O tecido era leve e incrivelmente macio, e o corte, simples, mas elegantemente aderente ao corpo, permitindo que cada curva fosse sutilmente marcada. Completei o look com brincos de pena tingidos em azul turquesa, um contraste ousado com o nude. O cheiro de maracujá e cocô da minha pele era um convite para a intimidade.
Diogo, por sua vez, abraçava o estilo mais relaxado, mais sensual. Em Olinda, ele preferia bermudas de linho e camisas de botão com estampas tropicais abertas, revelando seu peito definido. Ele usava um cordão de couro trançado com um pingente de bússola, um fetiche sutil que eu amava, o símbolo de aventura e a ideia de que, mesmo separados, ele era meu norte. Naquele apartamento, vivíamos em uma bolha de tempo suspensa. Passamos a tarde inteira nos descobrindo. Conversávamos sobre sonhos, medos e a impossibilidade do nosso amor em voz baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Ele me contava sobre a frieza elegante de Lisboa, e eu sobre o calor caótico de Salvador. A conexão era profunda e intelectual, mas a tensão física estava sempre lá, pairando. Em um momento, enquanto estávamos deitados na rede, o sol de fim de tarde pintando o quarto de laranja e dourado, nossas mãos se uniram novamente. Ele acariciou a parte interna do meu pulso com o polegar, um gesto simples, mas que me fez arrepiar. Sua pele tem o cheiro do verão, ele murmurou, aproximando o rosto. Ele tinha o fetiche de sentir o meu cheiro, a nuca, a curva do pescoço, a pele do pulso. Era um ato de possessão íntima, mas censurado, que me enlouquecia. E você tem cheiro de mar e mistério, eu respondi, com a voz embargada. Diogo me puxou mais para perto. Meu vestido de malha fina era a única barreira entre nós. Ele começou a desfazer o meu coque cuidadosamente. A sensação dos meus cachos caindo livremente sobre os meus ombros e o toque de seus dedos no meu couro cabeludo era um prazer inesperado e delicioso, um fetiche de carinho e domínio. Gosto do seu cabelo solto, ele disse, enterrando o rosto na cascata de cachos e inalando fundo. Você é mais selvagem assim. Naquele instante, a atração se tornou insustentável. Ele me beijou, não com pressa, mas com uma paixão lenta e exploratória. Era uma troca de calor e suspiros, onde as palavras se tornavam desnecessárias. O som do vento e das ondas era a trilha sonora. Nossos corpos se alinharam na rede, nossos rostos colados, a malha fina do meu vestido e a camisa de linho dele tornando-se meros tecidos úmidos de suor e desejo. Ele moveu a mão, traçando a linha das minhas costas, e a forma como meu corpo reagiu a esse toque lento e firme foi a prova de que nossas almas estavam irremediavelmente ligadas. Eu te amo, Isabela, ele sussurrou, a testa encostada na minha. Eu te amo, Diogo. É errado, mas é meu, eu confessei, abraçando a loucura do nosso amor. Naquele apartamento em Olinda, realizamos uma conexão tão profunda que senti que nossos espíritos se fundiram para sempre. Foram dias de felicidade roubada, nos quais esquecemos completamente a realidade e a família. No entanto, o destino estava à espreita, e a bolha de Olinda estava prestes a estourar, nos jogando de volta à realidade de Salvador. O preço daquele paraíso, como aprenderíamos em breve, era altíssimo. Os meses seguintes foram uma dança perigosa entre a felicidade e o medo. Nossas vidas duplas nos exigiam uma atenção meticulosa, e a paixão nos impedia de raciocinar com clareza. Diogo havia voltado a Salvador para aprofundar laços familiares antes de supostamente retornar a Portugal, e isso significava mais reuniões de família. O risco de sermos descobertos aumentava exponencialmente. Em uma tarde de domingo, a família de Salvador e a ala de Portugal se reuniram no sítio do meu tio Carlos, nos arredores da cidade. Era um evento caótico e tradicional, com muito churrasco, cerveja gelada e fofocas. Eu estava exausta com a encenação, mas a oportunidade de estar perto de Diogo, mesmo que secretamente, era um imã irresistível. Para este evento campestre, escolhi um vestido midi de viscose com estampa tie-dye nas cores azul e amarelo terra, um look que era, ao mesmo tempo, descontraído e sutilmente sugestivo. A alça fina do vestido realçava meus ombros e a leve transparência do tecido contra a luz do sol criava um jogo de sombras que eu sabia que Diogo notaria. Nos pés, tênis brancos vintage que conferiam um toque de inocência, contrastando com o olhar de desejo furtivo que eu trocava com ele. Meu cabelo estava preso em duas tranças laterais apertadas, um visual que eu detestava, mas que minha mãe insistia ser mais apropriado para o ambiente familiar.
Eu tinha um fetiche sutil pela ideia de que Diogo me veria presa naquela formalidade, mas saberia que por baixo, eu era toda paixão. A tensão entre nós era quase cômica à mesa. Trocávamos microexpressões e toques rápidos que só nós percebíamos, um roçar de pés sob a toalha de chita, um aperto na mão enquanto passávamos o prato de farofa. Em um momento de distração geral, aproveitei a desculpa de procurar gelo para me afastar. Diogo me seguiu discretamente. Nosso destino improvisado foi o depósito de frutas do sítio, uma pequena cabana de madeira escura no fundo do quintal, usada para armazenar mangas, cajus e cocos secos. O lugar era escuro, úmido e tinha um cheiro forte e doce de frutas maduras e terra. O espaço era claustrofóbico, e o confinamento acendeu nossa atração instantaneamente. É uma loucura, sussurrei, enquanto Diogo me encurralava gentilmente entre uma pilha de caixas de manga e a parede áspera. O contato com a madeira me causava um arrepio delicioso, e o cheiro penetrante das frutas maduras criava uma atmosfera intensa e quase tonta. Eu sei, ele respondeu, com a voz rouca de desejo, enquanto beijava a pele do meu ombro, onde a alça fina do vestido terminava. Mas eu não consigo evitar. Eu te quero, Isabela. Mesmo aqui. Eu senti a pressão quente do corpo dele contra o meu, o tecido do meu vestido fino tornando-se praticamente inexistente. Diogo me tirou os tênis brancos, um ato inesperado de submissão e ternura que acelerou meu coração. Ele colocou a mão sobre meu pé descalço, um fetiche proibido e censurado em meio às caixas de fruta. Gosto de você assim, descalça, no chão, ele murmurou, sorrindo de forma sedutora. Nossas bocas estavam prestes a se unir em um beijo urgente, que apagaria todos os medos, quando a porta de madeira se abriu com um rangido estrondoso. A luz forte do sol nos cegou, e quando nossos olhos se ajustaram, vimos minha irmã caçula, Marina, de apenas 10 anos, parada na porta, os olhos arregalados de surpresa e confusão. O quê? O que vocês estão fazendo? Ela perguntou, a voz de criança tremendo, seus olhos saltando das minhas tranças desfeitas e meu pé descalço para a proximidade de Diogo. A inocência em sua voz contrastava brutalmente com a cena que ela testemunhava. O pânico me atingiu como um raio. A bolha de paixão em que vivíamos estourou violentamente, nos atirando de volta para a realidade cruel. Marina, não é o que parece, eu comecei, minha voz falhando. Mas era claro que ela não acreditaria. Como poderia? A posição em que ela nos encontrou não deixava espaço para dúvidas. Vou contar para a mamãe e para o papai. Vocês estão brigando aqui dentro, ela gritou, sua voz infantil transformando a verdade em um escândalo de briga de primos, antes de disparar para fora do depósito. O som dos seus chinelos diminuindo na grama soou como o presságio da tempestade que estava para vir. Eu e Diogo nos olhamos, o medo refletido em nossos olhos. Sabíamos que nosso segredo estava prestes a ser revelado, e as consequências seriam devastadoras. Naquele momento, toda a paixão e o desejo evaporaram, substituídos por um pavor congelante no fundo do meu estômago. O que vamos fazer? Sussurrei, minha voz embargada. Diogo me abraçou forte, como se tentasse me proteger do inevitável. Vamos enfrentar juntos, Isabela, ele respondeu, mas a incerteza em sua voz era tão alta quanto o grito de Marina. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de confrontos familiares, lágrimas e acusações. A ameaça de Marina se concretizou, e o segredo de Olinda e do depósito de frutas explodiu sobre nós como um furacão. Meus pais, a típica família baiana tradicional, estavam horrorizados. A família inteira estava em choque. Palavras como vergonha, pecado e inaceitável eram repetidas incessantemente, ecos cruéis da desaprovação. A cena do depósito, distorcida pelo medo e pela raiva, se transformou em um escândalo de proporções épicas. A tia Fátima, mãe de Diogo, que morava em Lisboa, veio da Europa no dia seguinte, exigindo explicações e reparações. Diogo e eu fomos separados imediatamente. Fomos proibidos de ter qualquer contato. Nossos celulares foram confiscados, e fomos colocados sob vigilância constante.
Eu estava confinada em casa, com as janelas que davam para o mar parecendo grades de prisão. A liberdade do meu recém-descoberto amor me foi brutalmente tirada. Eu tentava explicar nossos sentimentos, defender a pureza do nosso amor, mas ninguém queria ouvir. Para eles, éramos apenas dois jovens confusos que haviam cruzado uma linha imperdoável e ameaçavam a reputação da família e as relações intercontinentais. Eu estava dividida entre a paixão avassaladora por Diogo e a dor excruciante que causará à minha família. As noites eram intermináveis, cheias de pesadelos e arrependimentos. Durante o dia, eu me movia como um autômato, incapaz de me concentrar nos estudos ou em qualquer outra coisa. As olheiras profundas e a pele pálida revelavam a tortura interna. Tentei de todas as formas entrar em contato com Diogo. Mandei e-mails, pedi a ajuda de amigos, mas foi inútil. Seu número de celular havia sido desativado e seus perfis nas redes sociais desapareceram. Era como se ele tivesse deixado de existir, levando consigo uma parte essencial do meu coração. A tia Fátima havia agido rápido, e a notícia velada era que ele havia sido exilado de volta a Portugal para retomar seus estudos e sua vida. Os meses se arrastaram lentamente. A vida familiar começou a recuperar uma aparência de normalidade, mas eu sabia que nada jamais seria o mesmo. Os olhares de decepção dos meus pais, os sussurros das minhas tias no canto, o silêncio estranho que se instalava quando eu entrava em uma sala, tudo me lembrava do meu pecado. 6 meses depois, quando o escândalo parecia ter arrefecido, recebi um envelope simples pelo correio, sem remetente. O correio internacional demorou um pouco, e a letra era de Diogo. Meu coração deu um sobressalto violento. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. A carta era curta e escrita em português de Portugal, mas cada palavra era carregada de emoção. Ele me chamava para o nosso primeiro ponto de encontro, a padaria Café Chique na Pituba. Dizia que precisava falar comigo, que havia tomado uma decisão importante. Passei dias me questionando se deveria ir, valia a pena arriscar tudo de novo? E se alguém nos visse? O medo era real, mas a necessidade de vê-lo, de ouvir sua voz mais uma vez, era maior do que qualquer receio. No dia do encontro, eu me vesti com o mesmo vestido de linho branco chemise que usei na festa de 18 anos, meu vestido do pecado. Estava um pouco amassado e sem o brilho de antes, mas era minha armadura. Nos pés, não usei rasteiras, mas sim sapatos de salto bloco e bico fino, um símbolo de que, embora quebrada, eu estava de pé. O cabelo estava solto, caindo em cachos volumosos, em homenagem ao fetiche dele. Enquanto caminhava para o café, meu coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Diogo já estava lá, tão lindo quanto sempre, mas com uma expressão séria e cansada que eu nunca havia visto. Ele se levantou quando me viu entrar, e por um momento, ficamos apenas nos olhando, absorvendo a presença um do outro depois de tanto tempo de separação forçada. Isabela, ele disse, finalmente, pegando minhas mãos nas suas. O toque dele enviou um choque de prazer e dor pelo meu corpo. Estes meses foram um inferno sem você, mas também me deram tempo para pensar, ele continuou, o sotaque português mais forte pela emoção. O que fizemos, o que sentimos, não pode continuar. O custo é muito alto. Senti meu coração se estilhaçar em milhares de pedaços. Você está terminando comigo? Perguntei, a voz mal audível. Ele não conseguiu me olhar nos olhos. Eu escolho a família, ele respondeu, a voz embargada. Eu te amo, Isabela, e é por isso que preciso te deixar ir. Nosso amor, por mais lindo que seja, destrói as pessoas que mais amamos. Eu quis gritar, implorar para que ele não me deixasse, mas uma parte de mim sabia que ele estava certo. O preço que estávamos pagando, que estávamos fazendo nossa família pagar, era muito pesado. Ele se levantou, me deu um último e rápido beijo na testa, e saiu apressado da cafeteria, desaparecendo na multidão, deixando para trás apenas o cheiro de sândalo e a promessa de uma dor eterna. Eu deixei aquele café com a sensação de que uma parte essencial de mim havia morrido. As pernas mal me sustentavam, e o vestido de linho branco, que simbolizara o início e o fim da nossa paixão,
parecia agora um sudário. O cheiro de café forte e o burburinho das pessoas contrastavam com o vazio ensurdecedor que se instalara em meu peito. Os meses seguintes foram uma neblina de dor e, surpreendentemente, de autoconhecimento. Chorei mais do que jamais pensei que choraria, mas lentamente comecei a reconstruir minha vida e minhas relações familiares. Iniciei terapia, algo incomum para nossa família, mas que meus pais aceitaram, desesperados por uma solução. Concentrei-me nos meus estudos, mergulhando no curso de arquitetura, e comecei a reconstruir a confiança de meus pais e, crucialmente, de Marina. Minha irmãzinha me perdoou por ter brigado com o primo no depósito, e nosso laço de irmandade se tornou mais forte do que nunca, forjado na crise. Foi uma jornada difícil, mas necessária. Aos poucos, as risadas voltaram à nossa casa, e o mar de Salvador voltou a ter a cor da esperança, e não da tristeza. Um ano depois, fiz 19 anos. Novamente, me vi rodeada pela família, em uma festa bem menor e mais discreta. Para essa ocasião, escolhi um macacão de seda off-white de corte minimalista, com decote discreto e uma calça larga. Era um visual de mulher madura, que havia sobrevivido à tempestade. Meu cabelo estava em um bob elegante, e eu usava um único colar de pérolas, presente de minha mãe. Tudo exalava paz. Diogo estava lá. Sua mãe, tia Fátima, decidirá que o drama havia esfriado o suficiente para que ele fizesse uma visita rápida. Nossos olhos se encontraram brevemente, cruzando a sala. Em seu olhar, vi a mesma dor que sentia, mas também algo mais, a aceitação. Naquele momento, enquanto soprava as velas, meu desejo foi simples: paz. Eu entendi naquela noite que o amor verdadeiro às vezes significa abrir mão. Nosso breve e intenso romance me ensinou que a paixão pode ser avassaladora, mas o amor familiar é a âncora eterna. E, embora eu sentisse saudade eterna do que poderíamos ter sido, eu sabia que havia feito a escolha certa. Nós dois éramos sobreviventes, condenados a viver vidas separadas, mas ligadas por uma memória que nunca desbotaria. O elemento inesperado. 2 meses após meu aniversário, enquanto ajudava minha mãe a limpar a antiga comoda de madeira de meu pai, encontrei um envelope amassado e amarelado, escondido no fundo de uma gaveta que raramente era aberta. Não tinha remetente, mas a letra era inconfundível. Era de Diogo. Não era a carta do café, mas sim outra, muito mais antiga, datada de 10 dias antes da nossa última reunião. Abri, o coração batendo mais uma vez com a intensidade de um tambor de Olodum. A carta revelava uma proposta completamente diferente da que ele me fizera no café. Ele escrevia sobre a impossibilidade de viver sem mim e propunha uma fuga: encontre-me em Portugal. Vamos começar de novo, longe de todos, em Porto. Podemos viver uma vida simples e em segredo, só nossa. Ele falava sobre comprar uma tatuagem idêntica como um sinal de lealdade eterna, um fetiche de marcação velado, e começar uma nova vida. A carta era um grito de desespero e amor total. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Meu pai havia interceptado esta carta. Ele a escondeu, permitindo que eu recebesse apenas a segunda, aquela que anunciava o rompimento, aquela que me obrigou a deixá-lo. Eu olhei para a carta, para as palavras de amor e rebelião, e então olhei para a porta, para a vida de paz que havia reconstruído. A dor não era apenas pela perda, mas pela manipulação. Meu pai havia orquestrado nosso fim, garantindo que o custo para a família não fosse a fuga, mas a separação. O preço do segredo. Diogo nunca me deixou por vontade própria, ele foi forçado a fazê-lo. Ele achava que eu o havia rejeitado, que não havia aparecido para a fuga, e por isso me confrontou com a carta de rompimento no café. Eu, por minha vez, achava que ele havia me abandonado por covardia. A verdade era uma mentira arquitetada. A minha paz era uma paz falsa, comprada com a ruptura do amor e a traição paterna. Eu tinha a prova do verdadeiro desejo dele em minhas mãos. O que eu faria? Confrontar meu pai e destruir a paz familiar que custará tanto sofrimento? Ou guardar a carta, viver na mentira e proteger a única família que me restava?
A história de Isabela e Diogo não terminou com um adeus no café. O verdadeiro preço deste segredo estava prestes a ser cobrado. Será que Isabela terá coragem de revelar a carta e desmantelar a paz frágil que foi construída sobre uma mentira? E o que acontecerá quando Diogo, agora em Lisboa, receber uma mensagem anônima com uma foto da tatuagem que eles nunca fizeram? Não perca o próximo capítulo de Entre Lençóis e Mentiras, onde o silêncio se quebra e a vingança se torna mais doce do que o amor.